né, dia 28, o professor mestre Marcos Moreira debaterá sobre Bezerra de Menezes e o espiritismo religioso no Brasil. No dia 5 de maio, ouviremos a professora doutora Angélica Almeida e professora doutora Adriana Gomes acerca da ciência médica, cultura jurídica e espiritismo no Brasil. No nosso último dia de evento, dia 12 de maio, o professor Dr. Renan Santos Matos e professor Dr. André Victor Cavalcante da Cunha nos apresentarão sobre memórias e trajetórias do Brasil, memórias e trajetórias do espiritismo no Brasil. Com o objetivo de promover os debates acerca da história do espiritismo, serão apresentadas as diferenças e aproximações entre os que interpretavam o espiritismo como religião ou ciência, e as consequências dessas divergências para o movimento espírita. Também será abordada a análise da importância de Adolfo Bezerra de Menezes como mediador deste debate e seu papel na formação do espiritismo como religião no país. Os desafios enfrentados por este movimento espírita, né, pelo movimento espírita, junto aos médicos e às leis penais da Primeira República, assim como também serão discutidas ao longo do evento as trajetórias de personagens relevantes para o espiritismo e suas atuações no campo religioso brasileiro na construção deste projeto de identidade, com destaque a Francisco Cândido Xavier e Fernando Duó. Ressalto que as discussões realizadas aqui são oportunizadas pelo grupo de pesquisa em História das Crenças e das Ideias Religiosas, coordenado pela professora Wanda Serafim, e dessa forma, né, agradeço de maneira especial à professora Wanda por incentivar o grupo a promover, criar essas oportunidades que a gente possa estar atuando e, em conjunto, organizando estes eventos, né, tal como este. Agradeço também a Gabriela Bertrame, a Maria Isabel Esteves e Giovana Tolomeotti, que são da comissão organizadora e tornaram a realização deste evento também possível. Os eventos promovidos pelo HCIR são pensados com o intuito de divulgar o conhecimento científico produzido na área das crenças, religiões e ideias religiosas, e estabelecer um diálogo tanto com pesquisadores, curiosos, discentes e a comunidade externa que possuem interesse pela temática. Dessa forma, não temos o intuito de detratar e nem tecer apologias ou proselitismo, ou seja, não buscamos converter as pessoas às religiões, tampouco trabalhar os fundamentos das mesmas. Compreendemos que as religiões são produtos e produtoras de distintas sociedades históricas e torna-se necessário, portanto, compreender os diferentes discursos e representações que contribuem para a elaboração e significação de diversas realidades históricas. Antes de fazer a apresentação do nosso professor convidado do dia e ler algumas instruções, eu vou colocar aqui no link, aqui no chat, o link das nossas mídias sociais para que vocês possam acompanhar e nos seguir e ficar sabendo das atualizações do nosso grupo de pesquisa. O professor Dr. Marcelo Bulon Pimentel possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha de pesquisa História e Filosofia das Pesquisas em Espiritualidade, e doutorado em História Política pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor de História do Colégio Naval e tem experiência na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: relações entre ciência e religião, espiritismo, mediunidade, sonambulismo e Allan Kardec. Posteriormente, será aberto o espaço para diálogo, dúvidas e esclarecimentos. Então, vocês podem colocar no chat as dúvidas e as questões, que ao final da fala do professor apresentador eu estarei repassando para ele. Destaco também que, para o bom funcionamento da dinâmica do evento, é proibido se manifestar por áudio, e este deve estar o tempo todo desligado. Caso alguém insista em se manifestar por áudio, teremos de excluí-lo da sala. Esta opção de funcionamento é porque a manifestação por áudio gera microfonia, atrapalhando as palestras e as exposições. Caso a sua internet não esteja muito estável, sugerimos desligar a câmera, isso costuma ajudar na estabilidade, mas caso não, deixem a câmera ligada para que a gente possa ver, né, os rostinhos de vocês que estão participando. Passaremos também a lista de presença no chat, e os certificados serão emitidos para aqueles que tiverem acima de 75% de frequência.
Eu desejo uma boa palestra a todos. Passo a palavra ao professor Marcelo Gulão Pimentel e seja muito bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui hoje. Está mutado ainda, professor. Muito obrigado, Gabriela. Agradeço também a professora Wanda Serafim, a professora Adriana Gomes pelo convite. É uma enorme satisfação estar aqui falando para vocês sobre o trabalho, resultado desses anos de trabalho de mestrado e doutorado. Bem, sem mais delongas, eu vou direto a projetar a apresentação. Bem, eu vou apresentar para vocês uma contextualização do processo em que surge o Espiritismo e, no segundo momento, eu vou falar do Allan Kardec e, no terceiro momento, eu vou falar sobre a criação do Espiritismo e da doutrina espírita. Bem, por que é importante estudar esse tema? Bem, a relevância desse tema para o Brasil está porque o Espiritismo é o terceiro maior grupo religioso do país hoje, atrás dos católicos e dos evangélicos, com cerca de 3.800.000 adeptos, segundo os dados do último censo. O Allan Kardec é provavelmente o escritor francês mais lido do Brasil, com cerca de 25 milhões de cópias vendidas, isso nos últimos dados levantados, né, pela FEB, né, só de suas principais obras. E o Espiritismo ele é muito influente na assistência religiosa no país. Existem diversas instituições médicas, psiquiátricas, principalmente, também assistenciais no campo da educação, no campo da assistência social em si, e dentro do voluntariado também, né, que apesar de ser um pequeno número de espíritas no Brasil, esse número representa um grande número de voluntários. 52% dos espíritas, segundo dados levantados pela USE de São Paulo, né, que é a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, 52% dos espíritas têm alguma atividade voluntária também. Então, diante da relevância desse tema, a gente se volta para o surgimento dessa ideia, né, dessa religião que é o Espiritismo. Mas, para isso, a gente tem que retornar um pouquinho para o final do século XVIII, quando nós podemos localizar de maneira mais firme o Espiritismo. Bem, as ideias de comunicação espiritual são bem antigas, né? Nós temos diversas em livros, principalmente de natureza religiosa, mas também em fontes históricas e de paleontólogos, que a ideia de comunicação, da busca pela comunicação com os espíritos, ela é milenar. E dentro dessa tradição, no século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, a gente acompanha no mundo o processo de secularização. E nesse processo de secularização, a gente tem um avanço do pensamento científico. A ciência estava criando uma forma de pensamento hegemônico onde existia uma série de aplicações científicas para o nosso dia a dia. Ela saía do campo teórico, estava indo para o campo prático, e isso despertava o interesse cada vez mais de um público leigo. Então, nesse processo, a busca por explicações científicas para esses eventos que eram delegados para a religião começaram a ser almejados, e nesse período as pessoas consideravam possível de ser investigado esses temas até então delegados à religião. E entre esses antecedentes a gente tem o mesmerismo.
Bem, o mesmerismo é uma forma de tratamento, uma terapia criada por Franz Anton Mesmer, que era um médico austríaco que chega à França em 1778 e inicia um processo, essa terapia, né, chamada também de magnetismo animal, em que, em sua teoria, as pessoas o universo estaria revestido num fluido harmônico, num fluido universal, e a doença seria gerada por uma interrupção no fluxo desse fluido. Então, o tratamento seria realizar por imposição das mãos, às vezes massagens, às vezes uso de instrumentos como varinhas de metal, ou, em último caso, cubas, que eram banheiras, né, para esse tratamento. O objetivo era justamente desbloquear a passagem desse fluido e assim se restabeleceria a saúde. Como o professor Rodrigo bem disse na semana passada, na palestra anterior, temos que ter em mente que a alopatia, né, que era o tratamento médico tradicional, o tratamento médico tradicional de hoje, ela não estava plenamente desenvolvida. Então, terapias alternativas eram consideradas tão ou algumas vezes mais eficientes do que o tratamento tradicional, como a população francesa alegava, né? Como a gente pode observar nesse livro que eu coloco na imagem, O Lado Oculto da Revolução, do historiador bastante conhecido, né? O Robert Darnton, que fala sobre o mesmerismo e o final do iluminismo na França. Bem, em 1784, uma comissão da Academia Real Francesa de Medicina busca investigar a validade dessa terapia. E no meio dessas investigações se chega à conclusão de que ela não é eficaz. Inclusive, nos relatos, se aponta o processo de magnetização de uma árvore, onde o paciente, ao entrar em contato com essa árvore, ele sentiria o magnetismo animal e receberia ali o tratamento, né? E a pessoa encosta na árvore errada e tem convulsões, que era uma das consequências desse tratamento, na árvore errada, o que contribuiu para que o mesmerismo fosse condenado sob a acusação de sugestão. Só que é a época da Revolução Francesa. E nessa época, nós tínhamos um grande processo de separação do pensamento do que era da nobreza, do que era do clero e do que era da população, e a população abraça o mesmerismo, dizendo que o tratamento médico tradicional, ele, na verdade, estava querendo monopolizar o tratamento terapêutico, e como o tratamento tradicional era mais caro, isso seria uma forma de afastar a população mais pobre do atendimento médico, da cura. Então, o mesmerismo é abraçado, e no processo revolucionário francês ele é amplamente utilizado. Então, apesar de ser condenado, o mesmerismo ganhou adeptos, principalmente no final do século XVIII e nas 2 primeiras dezenas do século XIX. Então, surgem o que ficou conhecido mais tarde como fenômeno psíquico. Um discípulo do Mesmer, chamado Marquês de Puységur, ele descobre que no processo de magnetização, a pessoa entraria num estado sonambúlico, que seria um estado alterado de consciência. E nesse processo, ele seria capaz do que o Puységur chamava de expandir a sua mente.
e nesse processo ele seria capaz de diagnosticar a própria doença e também de prescrever medicamentos para sua autocura. Então, surge, dentro do mesmerismo, um segundo movimento chamado de sonambulismo magnético, a partir de 1810. E entre os magnetistas surgem, 4 vertentes, está escrito 3, são 4 vertentes. Existe um erro aqui, mas vou mencionar as 4. Primeiro, a ideia de que era uma doença, que os mesmeristas mesmo levantavam, que esse processo era um efeito colateral do tratamento mesmérico e por isso deveria ser evitado. O Mesmer diz isso textualmente. O segundo processo seria o sonambulismo magnético, na verdade, seria uma sugestão, ou seja, seria o magnetizador o responsável por sugerir aquilo que o paciente aceitaria de maneira passiva, seria sugestionado a aceitar. Ou seja, o diagnóstico da doença e a prescrição dos medicamentos. A terceira vertente seria a dos chamados psicofluidistas, que que mostravam que aquele processo sonambúlico, na verdade, trazia uma expansão da mente humana, uma nova área da mente humana a ser explorada e ser aprofundada. Logo, deveria ser pesquisada. E o quarto e último grupo, que era o dos espiritualistas, que acreditavam que havia, sim, uma grande novidade naquele processo e que o que estava acontecendo naquele momento era um espírito que estaria se comunicando através daquele paciente. Então, essas 4 vertentes que surgiram entre os magnetizadores, até hoje estão presentes nesses debates. A ideia de que o processo sonambúlico, que depois esse sonambulismo vai ser chamado de mediunidade, quando Kardec inicia essa investigação. A ideia de que a mediunidade é uma doença ainda hoje é uma ideia frequente entre os médicos. A ideia de que a mediunidade é um processo de sugestão ao médium também ainda hoje é uma das explicações para o fenômeno mediúnico. A ideia de que esse processo de estar em um estado alterado de consciência encontra uma nova dimensão da mente humana, como, por exemplo, o inconsciente, que é desenvolvido a partir do estudo com esses sonâmbulos e depois médiuns. E a ideia de que esse estado alterado de consciência é uma ação espiritual. Essas 4 vertentes ainda hoje se encontram como fatores explicativos do fenômeno psíquico. Bem, como eu disse, o magnetismo, apesar de ser condenado pela Academia Francesa, continuou ganhando adeptos e continuou sendo muito requisitado pela sociedade francesa. Em 1826, a Academia Real de Medicina realiza uma nova investigação dos fenômenos. Só que, dessa vez, esses fenômenos, que são realizados por um magnetizador bem conhecido, chamado Barão du Potet, eles chegam à conclusão de que o fenômeno é eficaz. E, com isso, os médicos poderiam utilizar, nas sessões de magnetização, nas suas terapias, o magnetismo, o mesmerismo como tratamento. Só que, logo depois que o mesmerismo é aceito pela Academia Real, médicos como o Dubois iniciam um processo de degradação do mesmerismo, dizendo que esse método não condizia com o racionalismo, que era uma superstição e que era uma vergonha para a Academia Real aceitar esse tipo de prática.
Então, no meio desse processo de desgaste do magnetismo, é criada uma nova comissão, dessa vez com pessoas que eram convictos na ideia de que o magnetismo não funcionava, e ela é condenada em 1837. Então, dessa vez, nós temos o mesmerismo, o magnetismo animal, não só sendo condenado pela academia, como sendo proibido como prática médica. O médico que utilizasse o mesmerismo poderia perder a licença, né, de médico nesse período, poderia ser expulso da Academia Real também. Bem, o mesmerismo, o magnetismo vai para a Inglaterra, é absorvido na Inglaterra e se transforma no hipnotismo, na hipnose, né, onde ele vai ser usado principalmente para se fazer cirurgias, porque estamos falando de uma época em que os anestésicos ainda não tinham sido desenvolvidos, ainda não eram eficazes. Então, Paul Broca, dentista, vai utilizar em suas operações dentárias o magnetismo para ser uma espécie de anestesia aos seus pacientes, e o James Isdale também alega ter feito 3.000 cirurgias delicadas utilizando o magnetismo no processo como anestesia para evitar a dor de seus pacientes. Então, ela é transformada nesse período, mas na França, sociedades magnéticas continuam crescendo, né? Não mais diretamente vinculadas aos médicos, mas de forma paralela. Bem, então, essa raiz do magnetismo, do sonambulismo, é uma raiz que vai ser muito ligada ao Allan Kardec, ao espiritismo, só que também nós temos uma segunda raiz também desenvolvida no final do século XVIII e início do século XIX, que eram as religiões sociais desse período. Então, o professor Rodrigo já falou um pouco na semana passada sobre a religião, sobre a questão dessas novas religiões surgindo nos Estados Unidos, e na França também nós temos a proliferação delas. E eu coloco religiões sociais porque eram religiões em que se vinculavam diretamente com a situação política e social, no caso aqui do estudo, da França no período. O primeiro desses pensadores que criaram essas religiões sociais foi o Saint-Simon. O Saint-Simon era um nobre francês que tinha se convertido para a Revolução Francesa, tinha se tornado revolucionário, e ele foi uma espécie de mentor do positivista Auguste Comte também. Aliás, a palavra positivismo, que a gente entende na sociologia e também na história, foi criada pelo Saint-Simon. E o Saint-Simon trazia consigo a ideia de que seria realmente o progresso da sociedade que traria os homens para um processo de fraternidade na Terra. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade permaneciam, e a concretização desses três ideais traria uma espécie de paraíso terrestre. Então, as ideias sociais de desenvolvimento industrial, de que o Estado deveria ser voltado para a promoção da sociedade, ela era permeada de fatores religiosos também, como o Saint-Simon chama de novo cristianismo. A ideia do Saint-Simon é utilizada pelo Auguste Comte nas suas ideias sociológicas, só que o Comte vai retirar a grande parte do pensamento religioso do Saint-Simon, mas a ideia simonista vai se tornar extremamente influente na França. Inclusive, vai surgir uma espécie de igreja simonista, de pessoas que eram emissários dessa ideia de progresso vinculada com a religião.
E a referência do desenvolvimento desse pensamento é esse livro que eu coloco, o Secular Spirituality, né, que é da Lynn Sharp, né, que vai desenvolver essas ideias. Outra pessoa que vai ter uma espécie de seita na França, também nos Estados Unidos, como vimos na semana passada, é esse homem, o Charles Fourier, né, que é conhecido como socialista utópico, né, foi um termo dado pelos socialistas marxistas aos socialistas românticos, como Charles Fourier, que trazia consigo também uma ideia de regeneração da humanidade a partir da Terra, não esperar a morte e o julgamento de Deus para que essas pessoas fossem direcionadas ao paraíso, por exemplo. Seria possível alcançar na Terra através do cooperativismo ou dos falancérios. Inclusive, foi criada essa experiência do Fourier, foi criada também em Santa Catarina, né, a colônia de Saí, durante um curto período, foi criado um falancério nesse período por imigrantes franceses, mas também em diversas outras regiões da Europa e dos Estados Unidos. E nós temos também dois homens, e esses vão ser mais vinculados ao pensamento do Allan Kardec, que é o Pierre Leroux e o Jean Renaud. Esses dois homens eram simonistas, que em 1830 eles rompem com o simonismo e criam uma ideia própria, e eles trazem a ideia de que a sociedade não se regeneraria de uma vez só, num processo revolucionário, mas seriam revoluções no decorrer das eras. Então, assim como a Terra teria revoluções, cataclismas, eras de grandes mudanças climáticas para o seu processo de amadurecimento até o surgimento do ser humano, assim como as sociedades tinham passado por inúmeras revoluções para o seu processo de amadurecimento, o homem deveria também, a partir de reencarnações, se aprimorando para atingir uma sociedade regenerada e fraterna, né, o que eles chamavam de regeneração social. Né? Então, o Pierre Leroux trazia essa ideia da reencarnação do homem nesse processo, enquanto Jean Renaud achava que o processo de reencarnação se daria através da vida em outros mundos. A partir do que o homem se aprimorasse, ele iria reencarnar num outro planeta mais desenvolvido e daí por diante. Percebam que essas duas ideias são ideias que vão estar presentes no pensamento do Allan Kardec. Né? E o Jean Renaud também traz ideias do druidismo, né? Lembrando que o Allan Kardec vai adotar um pseudônimo druida, que tem a ver com o processo do nacionalismo francês, né? Entre outros princípios. O próprio Kardec vai falar diretamente que o Jean Renaud é um dos precursores do espiritismo. Já do Pierre Leroux, ele menciona o seu trabalho, mas não desenvolve, porque o Pierre Leroux ele vai tomar uma postura mais radical politicamente. O Pierre Leroux é o criador da palavra socialismo. Né? Pela primeira vez que se adota esse termo, foi o Pierre Leroux em 1831. Só que ele mesmo recusava essa denominação de socialista, porque ele dizia que socialismo ele só aceitaria essa denominação se socialista fosse a pessoa que acreditasse que a sociedade ia alcançar a igualdade e a fraternidade através de inúmeras reencarnações. Coisa que o socialismo marxista não aceitava, né? Inclusive em cartas do Marx para os socialistas franceses, ele dizia diretamente que abominava
esse pensamento religioso que os socialistas franceses traziam consigo. E o Engels também escreve algo semelhante também na década de 70. Então, como eu disse, esses dois pensadores vão ser muito influentes e vão trazer essa ideia de reencarnação que não foram criadas por esses dois homens, né? Lembrando, as origens da ideia de reencarnação na França, ela estaria vinculada a um geólogo geólogo botânico francês chamado Bonnet. Ele vai criar a ideia da palingenesia, que seria a ressurreição de uma planta, por exemplo, depois de morta, essa planta ressurgiria, né? Isso o Bonnet chama de palingenesia. E esse pensador alemão, o Gotthold Lessing, vai trazer a ideia da palingenesia para a sociedade. Seria o que ele chama de palingenesia social. No final do século XVIII, ele diz que a educação, que os seres humanos seriam educados não de uma vez só, mas cada vez mais no decorrer de suas reencarnações, assim como a sociedade se aprimoraria nesse processo. E essa ideia começava a percorrer os salões franceses, em que nós tínhamos diversos pensadores de múltiplas áreas, né, desde cientistas a escritores românticos. Então, no romantismo francês, nós vamos ter a ideia de reencarnação nos romances franceses serão divulgados principalmente nas décadas de 20, 30 e 40 do século XIX. Então, nós vamos ter escritores como Charles Nodier, Delphine de Girardin, René Taillandier, Caroline Marbotti, Georges Sand, entre outros, tratando de temas sobre reencarnação em suas obras. Então, o que eu quero mostrar com isso é que a ideia da reencarnação e a ideia de possibilidade de comunicação com o espírito já estavam sendo debatidas muito antes, décadas antes, vamos colocar assim, do espiritualismo moderno que surgiu com as Irmãs Fox em 1848, né, que já foi mencionado pelo professor Rodrigo na semana passada, de maneira brilhante. Então, esses espiritualistas norte-americanos que descobrem técnicas de supostas comunicações com os espíritos, eles partem em uma missão à Europa, primeiro à Inglaterra, desembarcam na Inglaterra em 1852 e iniciam as demonstrações do que seria conhecido na França de fenômeno das mesas girantes, porque elas se adotariam uma espécie de alfabeto e através do giro ela se comunicaria. Dançantes, porque elas bateriam os pés como uma forma de comunicação, que seria a tipologia. E falantes, porque em um terceiro momento vão se aperfeiçoar as formas de comunicação e, a partir daí, vamos ter os médios escreventes ou psicógrafos. Então, em 1852 e 53, esses fenômenos começam a pipocar na França e é aí que surge o Hippolyte Léon Denis Arrivai. Quem era o Hippolyte Léon Denis Arrivai? Ele sempre assinou como chefe de instituição, né, que seria uma espécie de diretor de escola. Criado de uma família de juristas, ele perde o pai muito cedo, com 4 anos de idade, o pai é dado como desaparecido. Com 3 anos, desculpa, o pai é dado como desaparecido porque ele era um advogado
do exército napoleônico e na campanha que vai levar ao processo de destituição da família real portuguesa, da fuga da família real portuguesa para o Brasil, o pai do Hippolyte Rivaio desaparece nessa campanha e ele cresce com a mãe e com o tio, e com 14 anos, no processo de restauração monárquica, quando Napoleão perde, né, sua principal batalha, ele é enviado para a Suíça. Não existe uma fonte direta nesse processo, mas como a família, tanto materna quanto paterna do Allan Kardec, eram republicanos históricos, o avô materno tinha sido guilhotinado na Revolução Francesa por ter adotado a ideia republicana, dá para se imaginar que colocar o Hippolyte Rivaio numa instituição suíça, longe da França, que estava prestes a ser restaurada nesse período, seria uma estratégia da mãe para talvez evitar a tragédia que assolou o pai dela, né, no passado. Mas também era a principal instituição de ensino onde o jovem Rivaio vivia, que era na região de Bourg-en-Bresse. Ele nasce apenas em Lyon. Lyon era a principal cidade daquela região, fica a 60 quilômetros de Bourg-en-Bresse. Ele apenas nasce lá por conta, provavelmente, de dificuldades no parto que a mãe do Hippolyte Rivaio tinha. Sabemos disso porque ele nasce numa casa de águas, que é um lugar de tratamento a partir das águas, onde se prometia também partos melhores com esse tratamento. E logo depois ele volta a Bourg-en-Bresse e lá ele fica até os 11 anos de idade, quando ele é direcionado à escola de Pestalozzi, à escola de Verdun. E é interessante que nessa escola de Verdun ele traz uma série de pensamentos que vão estar presentes no Espiritismo, como, por exemplo, a ideia da adoção de uma moral religiosa. O ensino religioso era uma prática constante, obrigatória no ensino francês, na Suíça também, mas o Pestalozzi recebia protestantes e católicos na mesma escola, no mesmo internato. E talvez, para evitar conflitos entre católicos e protestantes, o Pestalozzi teria abolido também as questões que separavam o pensamento dos católicos e dos protestantes, e se basearia apenas na moral cristã. E é justamente isso que já Allan Kardec, na introdução do Evangelho, ele diz que vai fazer. Vai se afastar das ideias que geram contradições e vai se fixar apenas na moral cristã. Então, essa é a parte da educação que o Allan Kardec vai receber, que o jovem Rivaio, né, o futuro Allan Kardec, vai receber. E o interessante é que o Pestalozzi, o Castelo de Verdun, era um grande centro de visita de diversos filósofos do período. Então, inclusive o Lessing, se eu não me engano, ele visita o Goethe, o Lessing, eles visitam o Castelo de Verdun para conhecer esse método. Então, que prima pelo conhecimento científico e pela ideia de que os mais velhos educam os mais novos e por essa ideia dessa moral religiosa também. O Pestalozzi vai influenciar os principais pedagogos, inclusive os atuais, né? O Freinet é muito influenciado pelo Pestalozzi, por exemplo. Então, o jovem Rivaio fica lá, faz o seu complemento para poder lecionar sobre o método Pestalozzi e parte direto para Paris. E lá em Paris ele vai tentar fundar uma instituição semelhante àquela que ele tinha estudado, um internato voltado para meninos, no primeiro momento, que tinha por objetivo reproduzir o método do Pestalozzi. E, para isso, ele também vai se vincular, já em Paris, a uma série de sociedades científicas.
Por isso, o Kardec estava envolvido numa ideia que era da polimatia, ele era uma espécie de polímata, que era algo muito frequente até o final do século XVIII. O polímata é aquele que tem múltiplos conhecimentos, que se aprofunda em diversas áreas. E ele vai se vincular a 13 sociedades científicas ou de emulação. Lembrando que a ideia da sociedade científica ainda ela era parcialmente profissional e parcialmente amadora. Ela tinha princípios, ela aceitava apenas pessoas conhecedoras do tema a ser estudado, pessoas eminentes, mas ela absorvia ainda uma série de pessoas que eram mais curiosas do que produtoras de conhecimento em si. Mas o Allan Kardec, por exemplo, vai se vincular à Sociedade Histórica Francesa. O Instituto Histórico Francês, por exemplo, serviu de inspiração para a criação do IHGB, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, por exemplo, só para mostrar que não era uma sociedade meramente amadora. E o Rivail, ele se tornou vice-presidente da área vinculada à matemática, a história da matemática, que era a área que ele tinha mais aptidão. Ele vai produzir inúmeras obras vinculadas ao ensino de matemática, principalmente. E também vai se vincular a sociedades de promoção da ciência, sociedades frenológicas, ele se diz magnetizador, embora não se tenha encontrado nenhum diploma a respeito de uma sociedade magnética, que provavelmente ele teria também, mas dava para perceber, dá para se notar que essas sociedades a que ele se vinculava servia também para que ele pudesse produzir material didático, para que ele pudesse lecionar sobre essas disciplinas tão diferentes, né, que ele chegou também a dar aula de botânica, anatomia comparada, química e por aí vai, e um pouco desse conhecimento era vinculado a essa ideia da participação dessas sociedades. Inclusive, ele ganha um prêmio com a proposta de melhoramento da educação pública. Ele também vai produzir um artigo na Sociedade de Frenologia. Deixa eu ver se tem. E porque ele era uma pessoa vinculada ao ensino feminino, defensor do ensino laico também, que as igrejas não tivessem a tutela, ser a única responsável pela educação na França, era favorável ao ensino de mulheres, que não era exercido na França no período, e também ao ensino científico. É justamente nessa obra que ele prepara para a Sociedade de Melhoria da Educação Pública, em que ele diz que o conhecimento era importante porque afastaria a superstição das crianças, e assim elas não acreditariam que fogos fatos seriam fantasmas, né? Que aquelas fumaças muito emitidas no pântano, aqueles gases, seriam confundidos com fantasmas. Ou seja, ele tinha até então uma ideia resistente à existência, à possibilidade de comunicação do espírito. Até que em 1854, o Allan Kardec, vamos usar o termo Rivail, né, o Hippolyte Rivail, ele encontra pela primeira vez com os fenômenos, ele diz, né, ele relata que ele teve contato, o que é um fato um pouco impressionante, porque em 1853 os principais jornais franceses já noticiavam as mesas girantes. Então, particularmente eu penso, Guilherme Couchet também, que é um outro historiador, pensa que fosse difícil ele não ter tido conhecimento das mesas girantes em 1853, mas ele alega que em 1854 ele tem as primeiras notícias, ele trata com ceticismo, né? Ele utiliza até um termo utilizado pelos magnetizadores, né? Em que ele diz quando quando tem um contato, ele diz que só acreditaria
quando provarem que uma mesa teria cérebro para pensar ou nervo para sentir, e assim se tornar sonâmbula, ou seja, em um estado propício para responder as perguntas. Fora isso, ele destinava a questões físicas da eletricidade ou do magnetismo como possíveis respostas para o fenômeno das mesas girantes. Até que, tocado pela insistência de amigos em participar, em assistir uma sessão, ele fica impressionado com os fenômenos e inicia o seu processo de investigação. E, para isso, ele adota uma série de métodos que provavelmente ele buscou em suas participações nas sociedades científicas às quais ele estava vinculado. Porque, por exemplo, nas sessões em que ele investigava, ele buscava ver médiuns desconhecidos uns dos outros. E ele buscava também fazer a mesma pergunta para médiuns diferentes, para evitar a combinação de respostas. Ele entrava em contato com correspondentes de diferentes localidades. Ele visitava locais onde havia os fenômenos mediúnicos, como espécies de trabalhos de pesquisas de campo, em que ele vai até o local onde o fenômeno ocorre, né, para verificar a validade ou a existência dele. Ele busca exemplos históricos de situações semelhantes no passado, que foram bem relatadas. E, nesse processo, ele busca uma espécie de consciência das induções, que é a validade de uma afirmação a partir da repetição dessa mesma afirmação por médiuns diferentes. É claro que aqui eu não vou entrar na natureza da existência de espíritos ou não, mas o que eu verifiquei no trabalho é que ele constrói o espiritismo a partir dessas mensagens dos médiuns. Ele acreditava que essas mensagens eram de origem espiritual e aquelas mensagens que ele recebia, ele iniciava um processo de análise e, a partir daí, ele constituía o que ele chamava de ensaios teóricos, que depois viravam parte do que seria a teoria espírita. Então, ele utilizava esses materiais como a fonte primária para o conhecimento que ele constrói ali, o que é algo um pouco diferente do que até o movimento espírita religioso pensa, né, de que ele teria recebido, que o próprio Kardec era médium, de que ele teria recebido os textos já escritos, né? Um dos apelidos dos livros do Kardec é Pentateuco Espírita, se remetendo às obras judaicas, né, que foram reveladas dentro da tradição judaica. O próprio Allan Kardec não dizia que as obras eram reveladas, e sim um trabalho de pesquisa, né, de investigação. E a busca da consciência das induções era o que se tinha de método mais avançado da ciência. Por exemplo, naquela época, na ciência da época, é claro, naquela época o Charles Darwin teria desenvolvido a teoria darwinista dele a partir da consciência das induções. O próprio pesquisador que criou a palavra cientista, ele dizia, William Whewell, o nome dele, ele dizia que a forma mais sofisticada de se produzir ciência naquele período era a partir da consciência das induções, ou seja, diversas fontes diferentes apontando um mesmo tipo de resultado. A partir daí, se é possível ter maior certeza a respeito da validade daquele conhecimento, sem que esse conhecimento se transforme em um dogma, né? O próprio Kardec, ele constrói o espiritismo dentro de um primado científico. Ele coloca o espiritismo como uma ciência, ele diz, uma ciência de observação,
E ele coloca também como que desenvolve uma filosofia racional, e dessa filosofia racional teria consequências religiosas, né? Consequências morais que ele coloca, né? Ele nem fala diretamente de consequências religiosas. Só que a consequência moral instituída, conhecida, amplamente divulgada na França, era a moral cristã. Então, por isso ele vincula as consequências morais com as consequências cristãs. Bem, então a partir daí ele vai investigar, e nesse processo ele revela esse processo de afastamento de hipóteses concorrentes do espiritismo, como por exemplo da fraude. Havia muitas fraudes foram reveladas, como por exemplo o caso dessa fotografia que está à esquerda, né, de um mágico chamado Robin, né, que para demonstrar que as manifestações espirituais eram fraudes, ele mesmo teria realizado essas fraudes a partir dessas fotografias. Também foram pegos em fraudes os irmãos Davenport, né, que cobravam em teatros apresentações em que instrumentos musicais tocavam sozinhos, né? E também a investigação de médicos das irmãs Fox, né, que foi mencionada pelo professor Rodrigo na semana passada. Né? Os médicos deduzem que as irmãs Fox elas estalariam o fêmur, né, que seria possível fazer esse estalo, e assim elas produziriam as batidas que seriam as supostas comunicações espirituais. O Allan Kardec diz que a fraude existe e que é um serviço ao espiritismo que essas fraudes sejam reveladas, mas ele dizia que existia uma série de pessoas que não cobravam, ao contrário do Robin, dos irmãos Davenport, das irmãs Fox, que não cobravam e que tinham mais a perder do que a ganhar com a exposição dessas comunicações supostamente espirituais. Eram pessoas que as filhas perdiam casamentos, o nome das pessoas eram questionados por acreditarem no que a maior parte da sociedade acreditava ser uma superstição. Então, e ele dizia que teria que investigar cada uma dessas pessoas para se revelar a hipótese das fraudes, mas no caso ali havia outros elementos que levavam ele a entender que a fraude não seria uma hipótese suficiente para afastar a possibilidade de comunicação espiritual. Também houve a hipótese de uma ação física inconsciente. O próprio Michael Faraday, que é até hoje um dos principais físicos, né, da história, ele faz uma investigação das mesas girantes, ele coloca placas de cera na ponta das mesas, e ali ele descobre que houve o toque dos participantes da sessão, que todos estavam pressionando a mesa no mesmo sentido, fazendo ela rodar, mas o Faraday dizia que as pessoas que ele investigou eram pessoas idôneas, que ele conhecia de longa data. E aquelas pessoas acreditavam que estavam produzindo fenômeno espiritual. Então ele diz, bem, eu afastei a hipótese da ação física, mas eu não consigo afastar as hipóteses da ação da psicografia ou da psicofonia, né, que a pessoa escreveria diretamente, e eu não consigo explicar por que essas pessoas não acreditam que elas estão pressionando a mesa. É a partir daí que surge a ideia psicológica do auto-engano ou de uma ação inconsciente, né, de mecanismos inconscientes atuando no processo, coisa que não se conhecia até então. Então, a partir daí se desenvolve a ideia da ilusão ou da alucinação. Então, até um observador dos fenômenos, em 1854, ele diz que os supostos espíritos nasceriam das profundezas misteriosas das mentes.
e elas se mostrariam vivas no teatro da nossa consciência. É uma ideia que se tornou a matriz do pensamento de um psiquiatra francês bem famoso, chamado Pierre Janet, que vai divulgar sua ideia na escola de Salpêtrière, onde o Freud estudou, teve conhecimento dessas ideias e teria desenvolvido sua ideia de inconsciente, apesar do Freud afastar a possibilidade dos médiums e das investigações dos médiums. Né? Ele dizia que isso era apenas ataques histéricos. O Allan Kardec retruca essa hipótese, afirmando que uma ilusão, uma alucinação, ela é pessoal, ela é individual. E nesse caso, no caso de uma sessão mediúnica, né, dezenas de pessoas teriam visto o mesmo fenômeno. Né, teriam visto a mesa se mexer, a mesa se levantar, a mesa quebrar, e a mesa continuava quebrada depois da sessão, o que mostraria para o Kardec que a hipótese de uma ilusão, de uma alucinação coletiva, não seria suficiente para explicar a suposta atuação, a suposta comunicação mediúnica. Ele também investiga a questão da ação fluídica dos magnetizadores. Os magnetizadores acreditavam que era o fluido da participante da sessão, do médium, que mexeria na mesa, que captaria informações oriundas de outras pessoas, que acessaria informações desconhecidas para revelar aquilo na sessão mediúnica. O Kardec aceita essa hipótese, inclusive. Ele diz que boa parte dos fenômenos existentes são anímicos, ou seja, não tem uma natureza espiritual, mas ele diz que, muitas vezes, o espírito comunicante diz um nome de uma pessoa que já tinha falecido, que essa pessoa assina com uma caligrafia semelhante a essa personalidade desencarnada, que o médium traz informações dessa pessoa desencarnada que ela não conhecia, que o médium também fala no idioma da pessoa, um idioma que o médium não conhecia. Então, esses fatores para o Kardec dizia que era mais simples, mais fácil, mais claro acreditar que o espírito, que o suposto espírito que estava se comunicando era realmente aquele espírito, do que achar que o médium captou o fluido magnético daquela pessoa que estava vagando no ar e assim conseguiu produzir aquela comunicação. Então, ele se convence da hipótese espiritual. Não é só o Kardec, né? Outros pesquisadores se convencem também, como vocês observaram na exposição do professor Rodrigo, só que eles traziam naturezas diferentes. Uma que poderia ser um demônio se comunicando, a igreja trazia essa ideia, né, de que as comunicações eram um demônio atuando. Outros diziam o contrário, que eram espíritos glorificados, anjos se comunicando. E o Kardec dizia que eram espíritos de diferentes situações, porque eles não traziam, muitas vezes eles traziam mensagens edificantes, o que um demônio não faria, segundo ele. Muitas vezes eles traziam mensagens pouco importantes, o que um anjo não faria, e que eram espíritos de diferentes naturezas, de pessoas que tinham morrido e estavam se comunicando. É a partir daí, chegando, que ele desenvolve essa ideia de ciência. Ele diz que os médiuns seriam como microscópios ou telescópios que tinham acabado de serem aperfeiçoados, né? Planetas estavam sendo descobertos, Urano foi descoberto na mesma época, né, que o Kardec estava desenvolvendo essa tese. Graças ao aperfeiçoamento dos telescópios, os microscópios estavam sendo... eram grandes descobertas daquele período. Então, ele acreditava que o médium era um microscópio do mundo espiritual, da investigação do mundo espiritual.
Era graças através dos médiuns que ele conseguiria desvelar, naturalizar aquilo que era sobrenatural, ou seja, o mundo espiritual. E ele também cria uma sociedade de estudos espíritas, muito parecido com a sociedade científica que ele participava, que ele ia às reuniões. A pessoa tinha e os outros membros depois tinham que aceitar a vinculação desse novo membro, e ali eles discutiam as mensagens recebidas dos diferentes médiuns. E ele também cria a Revista Espírita, que vai se dedicar, vai fazer 11 volumes ininterruptos, de janeiro de 58 até o seu desencarne, no final de março de 69, ele deixa pronta, mesmo falecido, ele deixa pronta a edição de abril e parte da edição de maio. Ele vai produzir de maneira ininterrupta e pontualmente as revistas espíritas, trabalhando basicamente sozinho. E aquilo se manifesta como uma espécie de anais, ou seja, de proceedings das sociedades científicas que faziam revistas, jornais para divulgar para os seus associados. A revista espírita era divulgada para os seus assinantes as descobertas feitas pelo espiritismo. Mas nem tudo que era produzido na revista espírita era publicado em seus livros. Era um processo de amadurecimento. Primeiro ele publicava, depois ele discutia, e depois ele verificava se aquela carta tinha, se aquela comunicação, se aquele item a ser debatido tinha sentido. Porque, para ele, as descobertas tinham que estar associadas ao conhecimento científico já realizado pela sociedade. E agora, encaminhando para o final, então ele vai desenvolver o que eu costumo dizer na minha dissertação e na minha tese de teoria espírita, porque ela vai avançando, né? Ela sai de um livro de 500 perguntas para 5 obras, para 11 anos de edição de revista espírita, o conhecimento que vai avançando. Um princípio que ele coloca no primeiro livro dos Espíritos, de 2 linhas, ele desenvolve na sua última obra 10 páginas sobre aquele mesmo princípio e cita as fontes de onde que ele descobriu fatores novos a respeito daquele conteúdo, como, por exemplo, perispírito, né? O conceito de perispírito. Então, ele vai desenvolver apesar de diversas acusações, como aquelas que eu tinha mostrado, de que era fraude, de que era loucura, de que era uma atuação demoníaca, e o Kardec consegue progredir com o espiritismo até o final de 69, e até o final, na sua morte, no início de 69, mas logo depois do seu desencarne, o espiritismo entra numa nova fase, e a sociedade muda também. Nós temos um forte processo de profissionalização da ciência, que começa a oferecer explicações alternativas para as supostas comunicações espirituais. A ideia de loucura, o Kraepelin, um psiquiatra que atua na França, ele vai iniciar um processo de um livro básico da psiquiatria, que ele coloca todas as formas de mediunidade como processo de degeneração do cérebro. Também surgem as hipóteses do inconsciente, da atuação inconsciente, da memória escondida, a criptomnésia, das múltiplas personalidades que dariam explicação para o espírito, por exemplo, vindas da psicologia. Ao mesmo tempo, as pessoas que prosseguiam com as investigações a respeito dos médiuns eram perseguidos, né? Pessoas importantes como Alfred Russel Wallace e William Crookes tiveram suas investigações sobre médiuns ignoradas ou colocadas como processo já de senilidade desses pesquisadores. Então, tudo isso contribuiu para que o espiritismo perdesse força na França. Embora continuasse com números
significativos até a Primeira Guerra Mundial e depois, durante o período entre guerras, há um ressurgimento do espiritismo provisório. Ele vai passar a dividir adeptos com a metapsíquica, que é uma espécie de parapsicologia francesa, a pesquisa psíquica, né, consagrada pelos pesquisadores ingleses, a parapsicologia, que é do início do século XX, e a religião, né, que é o fator que o Brasil vai abraçar. Então, essa ideia de ciência, essa ideia de uma filosofia que se desenvolve a partir da observação dos fenômenos, ela perde força e vai se estabelecer no Brasil mais dentro de sua matriz religiosa. Os motivos para isso vão ser explicados na próxima fala da professora Adriana, da professora Angélica, que detalha um pouco mais sobre a institucionalização do espiritismo como religião no Brasil. Bem, então foi um pouco além do que eu gostaria, em termos de horário, mas eu fico à disposição de vocês, caso tenham dúvidas. É a parte que eu gosto mais, né, de poder responder perguntas mais diretas do que ficar falando sozinho. Obrigada, professor Marcelo. Agora a gente passa para as rodadas, né, de perguntas. Você prefere fazer de 2 em 2 por rodada? Pode ser. Pode ser? Uhum. Ok, então. A primeira pergunta é do Leandro, e ele questiona se existe relação entre o positivismo e o espiritismo. E pede também, né, por favor, se seria possível soletrar ou colocar no chat, né, o nome do botânico que você citou pela primeira vez, o termo palingenesia, e em que ano que foi? O primeiro nome dele me fugiu agora. Aí eu temo falar o nome errado, mas o sobrenome é Bonnet. B-O-N-N-E-T. O Bonnet com T mudo. Ele isso. É um nome, se botar vinculado à filosofia natural ou à botânica, se encontra fácil no Google. Ele aparece. O palingenesia. Bem, positivismo e espiritismo, a gente pode dizer que tem uma raiz comum, porque acredita nessa ideia do progresso como uma forma de atuação, que a humanidade estaria fadada ao progresso, né, da mesma forma que o positivismo. E a origem é comum, assim. Eu diria que o criador da palavra positivismo, ele tem mais a ver com Kardec do que com Comte, né, do que com Auguste Comte, que é o Comte Saint-Simon. Mas são duas ideias antagônicas entre si. E não sou eu que digo. Basta pegar os dicionários da época. Existe um dicionário de um discípulo do Comte chamado Émile... me fugiu o sobrenome agora, que tem um dos maiores dicionários da França no período. Existiam 3 dicionários básicos no período da metade do século XIX. Esse do discípulo do Comte, um que era do Maurice Lachatre, que era um amigo do Kardec, um adepto do espiritualismo. E se você pegar a definição deles de espiritismo, de positivismo, é extremamente interessante. Porque quando você vê positivismo no dicionário do Émile, ele faz uma definição de páginas. Émile Littré. É ele mesmo. Ele faz uma definição de páginas. E quando se fala na definição da palavra espiritismo, ele coloca superstição, doutrina supersticiosa, enfim, e define em poucas linhas. Aí agora o contrário. Quando se coloca espiritismo, se vê espiritismo no dicionário do Lachatre, ele faz uma definição de páginas. E quando se vê positivismo, ele coloca sinônimo de materialismo, né? E define em 2 linhas, mostrando que as 2 ideias não
combinavam entre si. E isso é interessante porque o espiritismo muitas vezes foi relacionado com essa forma de positivismo, né? Mas o positivismo do Auguste Comte era só uma das formas de se pensar positivismo, conforme a gente pode ver no Saint-Simon, que pensava na ideia do positivismo com o fundo de uma teoria espiritualista. A próxima questão é do Augusto Rosim, e ele pergunta, né, professor Marcelo, como visto na sua apresentação, o surgimento do Espiritismo acompanhou de maneira muito particular o desenvolvimento da prática científica. Esta última buscou cada vez mais manipular o corpo humano e controlá-lo, o que impactou também na maneira de tratar o corpo do morto e o cadáver. Dito isso, como este processo foi refletido nos adeptos do Espiritismo, se o corpo físico não fosse importante, é possível afirmar que há um esvaziamento da morte pela ciência no período e que isso contribui para que o espiritualismo se restringisse àquilo que é extraterreno, o espírito. Essa é a última pergunta dessa rodada. De fato, principalmente após a morte do Kardec, há um grande processo de profissionalização da ciência e o conhecimento psicológico se aprofunda muito, né? Então, uma das formas da psicologia se afirmar como ciência válida era mostrar que as manifestações espiritualistas, as manifestações espíritas, na verdade, apresentavam explicações materiais, fruto do inconsciente, fruto também de um processo de degeneração da mente humana. Então, esse processo, talvez sim, o historiador famoso, o Guillaume Couchet, um francês que escreveu sobre o espiritismo, ele tem uma teoria de que o espiritismo é uma religião de saída, porque ela tenta trazer explicações científicas para um âmbito religioso, né, reaproximar ciência e religião, quando pessoas que estavam absorvendo o pensamento científico já não mais acreditavam nas ideias religiosas propostas anteriormente. E quando o espiritismo vai decepcionando, ou quando a psicologia vai apresentando novas explicações para os fatores espíritas, essas pessoas passam a se tornar ou ateias ou agnósticas, elas abandonam a religião. Essa é a teoria do Guilherme Couchet. Então, eu vejo algo semelhante nesse processo, né, que há realmente esvaziamento do simbolismo em torno da morte, a partir do conhecimento científico, principalmente. Na segunda rodada, temos mais duas questões. A primeira é do Gabriel Ferraz, pedindo se você poderia abordar um pouco mais a relação entre filantropia e espiritismo. A segunda, a Larissa Camacho Carvalho, pergunta, professor Marcelo, Marx faz uma citação indireta às mesas girantes em nota de rodapé do Capital. Há vestígios de contatos entre Kardec e Marx, ou de Marx com algum espírita da época de Kardec? De fato, foi descoberto recentemente uma carta do Marx direcionada ao Maurice Lanchatre. Então, nesse conteúdo, é uma carta que estava sendo exposta no Facebook, estava sendo vendida a um preço bem alto, por sinal, e ele coloca essas palavras que eu até citei na apresentação, de que o problema dos socialistas franceses, era que eles abraçavam esse espiritualismo odioso que ele detestava. Na obra do Friedrich Engels, que agora eu não estou conseguindo, a dialética em uma obra do Friedrich Engels, ele faz realmente um discurso longo sobre o espiritualismo e ele vai mostrando
como que diversos casos espiritualistas foram mostrados que seriam fraudes. Por exemplo, o caso do William Crookes, da materialização, da Kate King, ele zomba dizendo que uma pessoa abraçou o espírito materializado, enfim. Ele também zomba do William Wallace, dizendo que um fotógrafo que teria tirado uma foto do espírito da mãe do Wallace depois foi pego numa fraude. Então, mostrando que essas manifestações espiritualistas, na verdade, não passavam de grandes equívocos que não deveriam ser chamados de ciência, mas que os cientistas já estavam afirmando, já estavam mostrando que isso que aconteceria. O que difere muito da ideia dos socialistas franceses desse período. O Maurice Lachapelle, por exemplo, participou de falansterios. Ele era uma pessoa muito atuante, muito vinculada à possibilidade de comunicação com os mortos. Agora, a ideia da filantropia, ela é muito associada com essas religiões do século XIX. Se acreditava que a Revolução Francesa tinha sido um fracasso e a Revolução Francesa condena muito a religião. Esse afastamento preocupava muito a sociedade francesa e diversos pensadores tentaram reuni-las, mostrando que elas são necessárias, só que de maneira moderna. Então, ele acreditava que a igualdade, a liberdade e a fraternidade propostas pela Revolução Francesa poderia se instituir na Terra politicamente, através desses processos revolucionários. Por exemplo, o Pierre Leroux e o Jean Renault participaram das revoluções de 1830 na França, participaram da Revolução de 1848 na França, vinculando a ideia de promoção dos que podiam mais aos que podiam menos. A própria ideia de falanstério era uma forma de você tentar eliminar a desigualdade na França. Estamos falando de uma França que um quarto da população era mendicante. Não era só pobre, era mendicante. Então, resolver esse problema social era uma preocupação deles. E essas ideias foram abraçadas pelo Espiritismo, como por outras formas de outras religiões espiritualistas do período. E no Brasil, ele se firmou muito graças à filantropia. Né? Aliás, uma das formas, a professora Adriana vai poder falar isso na semana que vem, mas uma das formas dos advogados, dos juízes, olharem o espiritismo não como uma prática perniciosa, mas como algo bom, era ver que havia grandes obras assistenciais propostas por espíritas e que ajudavam milhares de pessoas, né? E essa vai ser uma marca no Brasil. Como até hoje, né, nessa pesquisa que eu mencionei lá no início. Passamos, então, para a segunda rodada. Outra questão do Leandro. Por que alguns espíritas não aceitam a afirmação de que o espiritismo seria a terceira revelação profetizada por Jesus Cristo, se ela está na doutrina espírita? E a segunda questão dessa rodada é da Adriana Rocha, e ela pergunta se é possível relacionar o cristianismo ao espiritismo, dando voz à Bíblia como uma fonte de verdades de fé que influenciaram o espiritismo. Como compreender o livro O Evangelho segundo Allan Kardec? Essas são as questões dessa rodada, professor. Sim, questão da terceira revelação. Eu imagino que é mencionada a ideia da terceira revelação em alguns trechos, mas a ideia da terceira revelação vista por espíritas ou por Kardec seria não de uma maneira miraculosa, né, mas seria uma forma de... A terceira revelação seria o caminho do processo de regeneração social, de instauração de uma igualdade, liberdade e fraternidade na Terra. Então, talvez os espíritas não aceitem muito essa ideia de
de terceira revelação, porque a ideia bíblica é a ideia que viria o Filho do Homem, né? Viria um homem salvador, um novo Jesus, ou um novo Davi, que seria um líder nesse aspecto, e aí se difere muito do que é o Espiritismo, que seria uma ideia e não uma pessoa, né? Já a segunda questão que é sobre a questão do Evangelho. Sim, naquela época havia uma ideia, muito no século XIX, surge uma ideia chamada teologia natural, de que pessoas poderiam investigar a Bíblia e, naturalmente, né, por exemplo, descobrir de que época surgiu Adão e Eva, descobrir a possibilidade do Mar Morto ter sido aberto por fenômenos naturais, tentar explicar a partir de fenômenos naturais, questões físicas, aquilo que era revelado pela Bíblia. E isso era muito frequente no início do século XIX. Diversas pessoas abordaram, inclusive foram as pessoas que disseram que o mundo não tinha surgido há 5.000 anos atrás, como se acreditava pelos dados da Bíblia, né? Do surgimento do mundo, que é o calendário judaico. Então, era muito comum, o que o Kardec buscou fazer também era pegar essas ideias postas por Jesus, né, o que ele chama de moral cristã, e mostrar que essas ideias são as mais convenientes para a sociedade. Não porque é uma religião, é porque é um dogma, mas porque ela traria bem-estar, ela traria uma igualdade, uma fraternidade para as pessoas, e ela também possibilitaria a pessoa, após a morte, ser mais feliz, ter menos sofrimento. O Kardec faz até um levantamento sobre isso, né? Ele investiga, ele faz uma série de comunicações mediúnicas com pessoas muito boas que morreram e com pessoas egoístas, assassinos, suicidas, logo após o seu falecimento. E ele pergunta: que estado tiveste, que sensação tiveste após a morte? E aí as respostas são que os assassinos, suicidas, egoístas, eles sentiam sofrimento, perturbação vinculada ao corpo, os assassinos sentiam o momento da morte se repetir seguidas vezes, enquanto as pessoas boas teriam boas sensações, se sentiam felizes, se sentiam aliviadas, se sentiam bem. Então ele mostra, tá vendo? Seguir esse código moral traz bem-estar na vida futura. Isso era só especulado, agora está provado. Passamos então para a quarta rodada, desculpa. A Gabriela Bertrand me perguntou qual que era o posicionamento de Kardec com relação ao anticlericalismo na França. E o Alexandre Caroli Rocha solicitou, né, perguntou se você poderia falar das suas expectativas a respeito dos manuscritos inéditos do acervo de Kardec que começaram a ser divulgados no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acha que esse material vai possibilitar novas compreensões e descobertas sobre a história do Espiritismo? Agradeço a pergunta, Alexandre, porque eu preparei um slide para isso e não botei ele, eu terminei antes, mas vou passar ele rapidinho. A primeira pergunta sobre... meu Deus, me fugiu. Sobre a relação de Kardec e o anticlericalismo na França. Sim, é verdade. Aliás, esse é um fator assim, explicado também. Eu mostro a evolução dos magnetizadores e dos políticos vinculados, os fourieristas, os vinculados aos saint-simonianos e tudo mais, porque um pouco antes do lançamento do Livro dos Espíritos, a sociedade fourierista é fechada na França pelo Napoleão III. O espiritismo vigora na França sob a ditadura do Napoleão III. Em 1860, se eu não me engano, posso estar errando as datas, mas entre 58 e 60,
um revolucionário tenta assassinar o Napoleão III, explodindo a carruagem dele. A carruagem dele ela é arremessada, ela fica de ponta cabeça, mas o Napoleão III sai ileso do atentado. Então, é proibida as reuniões. O Allan Kardec só conseguiu abrir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas porque o chefe da polícia francesa era um simpatizante do espiritismo, porque era proibido reuniões de pessoas porque achava que poderia estar conspirando contra o Napoleão III. E o Napoleão III era o defensor do catolicismo naquele período. Lembrando que é o processo de unificação italiana, e na década de 60 só faltavam os estados papais como os grandes, o grande obstáculo para a unificação da Itália. Os estados papais estavam prejudicando o processo. Napoleão III manda tropas para o Vaticano, para impedir que os italianos tomassem o Vaticano. E é nesse momento que surge o ultramontanismo, que é um movimento católico muito reativo a qualquer interpretação que fugia às interpretações tradicionais da Igreja. Então, isso, aliás, o Allan Kardec, antes de ser Allan Kardec, antes de lançar o Livro dos Espíritos, ele era secretário do principal jornal ultramontano francês. Então, ele conhecia de perto o radicalismo desse processo. Então, Kardec ele não podia dizer que o espiritismo era uma filosofia diretamente, porque uma reunião filosófica poderia gerar o fechamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele até diz, quando ele fala para os espíritas, que ele briga, publicamente com os membros da Sociedade Parisiense, dizendo: aqui a gente não vai falar de política, não é interesse do espiritismo falar de política. Ele não podia falar que era uma religião claramente também, porque os ultramontanos estavam acusando o espiritismo o tempo todo de ser uma nova religião, e isso poderia gerar o fechamento também do espiritismo pelo Napoleão III. Então, ele disputava desse lado com a Igreja, e, por outro lado, ele tinha os materialistas que faziam as inúmeras acusações, como eu coloquei lá, que era fraude, que era loucura e tudo mais. E o Kardec dizia que a maior cruzada que o espiritismo deveria desempenhar, ele não usa o termo cruzada, mas deveria ser convencer os materialistas. O materialista convicto, ele sabia que não ia convencer, ele dizia que nem adiantava discutir com ele. Mas mostrar para as pessoas que, a partir do espiritismo, dessa demonstração racional, era possível ter uma nova conexão com o espiritual, seria um dos principais objetivos do desenvolvimento da doutrina espírita. Agora, sobre a questão dos cartas do projeto Allan Kardec, eu deixei esse slide por último e esqueci de colocar. O Allan Kardec ele diz assim, na Revista Espírita de maio de 64, ele diz sobre o espiritismo, que é uma história que deveria ser feita. E a história do espiritismo teria um caráter particular, porque a maior parte das tradições, lendas, religiões, elas se formam depois de anos ou séculos que os acontecimentos tinham ocorrido. E por isso já tinha muitas tradições, muitas lendas que não eram factuais, mas eram incorporadas à história desses feitos. Enquanto o espiritismo não. O espiritismo seria baseado em dados autênticos, porque ela traria uma correspondência incessante que o Kardec estava acumulando, vinda de todos os países. Ele estava preparando o que ele chamava
do arquivo mais completo sobre o espiritismo existente no mundo. E acabou que isso não foi realizado, uma história do espiritismo. Ele disse que ia escrever, mas ele provavelmente morreu antes. Em obras póstumas, parece que são trechos do que ele coloca em previsões concernentes ao espiritismo. E boa parte desses documentos, dessas cartas, ficaram sumidos por praticamente 150 anos. Né? Só que está tendo um resgate desses documentos. Eu queria apresentar para o público, né, o projeto Allan Kardec, imagino que muitos devem conhecer, que a Universidade Federal de Juiz de Fora abriga o maior acervo de cartas inéditas do Allan Kardec já existentes no mundo. E nesse portal é possível obter, né, a fotografia, ou a cópia escaneada, na verdade, né, dessa carta original, com a letra original. É possível obter a transcrição desse manuscrito e a tradução para o português. Então, uma série de cartas nunca antes exploradas por historiadores, por acadêmicos, estão expostas para a pesquisa das pessoas que se interessarem em conhecer em conhecer o desenvolvimento da teoria do espiritismo, né? Enquanto movimento social, enquanto movimento de ideias também. E imagino que elas vão ajudar, vão possibilitar uma compreensão de um Kardec menos espiritualizado, assim, no sentido que no espiritismo como religião, o Kardec é visto talvez de uma maneira sacra, né? do homem, Allan Kardec, e também perceber ali como que o espiritismo se desenvolvia passo a passo. Só fazer um complemento, Allan Kardec disse em 1863 que já tinha recebido 10 mil cartas. E que dessas 10 mil cartas, 1.000 eram relevantes para o desenvolvimento do espiritismo e 100 eram dignas de serem publicadas na Revista Espírita. Por quê? Porque essas trariam mais informações de maneira clara para quem estava conhecendo o espiritismo ter acesso. E a gente vai ter, com essas cartas, a gente espera, por exemplo, também ter acesso a uma série de correspondências que ajudou a ele a desenvolver grande parte do que eu convenciono chamar de teoria espírita, porque ela vai progredir. Obrigada pelo chat, pela professora Adriana Gomes. Então, quem tiver interesse é só acessar. Vamos passar agora para a nossa quinta rodada de questões, né, com mais duas. E a primeira foi feita pela Mariane Emerenciano, e ela pergunta, né? Professor, você falou que Kardec estava vinculado à Sociedade Frenológica de Paris. Quais são as possíveis aproximações entre a frenologia e o espiritismo de Kardec? A segunda questão é da Maria Antônia Marçal. Ela te parabeniza, né, pela apresentação e pela excelente fala, e pergunta: a análise da França do século XIX e a miserabilidade de boa parte da população seria um terreno fértil para pensar uma alternativa para a desigualdade social. No Brasil, o espiritismo foi acolhido também pela população mais pobre, sem acesso ao tratamento médico. Você poderia apontar como se estabeleceu o espiritismo nos Estados Unidos nesse sentido? Possui muitos adeptos na atualidade? E como podemos pensar a relação entre capitalismo e espiritismo? Então, essas as perguntas dessa rodada. Bem, sobre a frenologia. O Kardec ele era membro da Sociedade Frenológica.
A frenologia, para quem não sabe, falar rapidamente, era uma ciência que tinha se desenvolvido como ciência, era aceita como ciência no século XIX, que dizia que a partir de protuberâncias no crânio da pessoa era possível descobrir se ela tinha uma tendência a ser idiota ou a ser criminosa e por aí vai. Para ter uma ideia, os desenhos da Disney foram desenvolvidos a partir das ideias frenológicas, né? Para mostrar a cara de mal, o jeito de mal. Bem, e aí o Kardec ele era associado à sociedade frenológica. O interessante é que o Kardec ele tem uma parte que ele fala de frenologia e espiritismo, é um título de um artigo da Revista Espírita, que ele fala que a frenologia era uma ciência interessante, mas que ela era limitada porque ela só dava conta de explicar a personalidade de uma pessoa a partir de elementos físicos. E o Kardec dizia que a explicação para a personalidade de uma pessoa estava em suas características espirituais e a partir da ideia da reencarnação. Então, ele se afasta da frenologia nesse sentido, mas ele utiliza muito o discurso frenológico na ideia da evolução de raças. Ele acreditava que os selvagens as tribos selvagens, né, isso na América, na Ásia, na África, as tribos isoladas, elas trariam características mais grosseiras por estarem numa etapa evolutiva anterior à que os homens europeus estavam. Mas isso se daria enquanto sociedades isoladas. Por isso ele utiliza muito o exemplo do Hottentote. O Hottentote era uma tribo da África do Sul, que foi divulgada pelos ingleses, que era uma tribo de pastores, basicamente, que não tinha desenvolvimento técnico e tecnológico, né? Então eram vistos como grupos vinculados que seria uma etapa anterior da evolução. Mas o Kardec, então ele utiliza esses elementos, mas ele dizia que dentro da ideia do século XIX, que o processo de integração da humanidade levaria as pessoas a esse processo de desenvolvimento, ajudaria no processo de aperfeiçoamento do espírito. Então, ele dizia, por exemplo, que o homem negro, o homem asiático, o homem americano que vivia na Europa entre os europeus, esse não seria inferior, porque já seria uma pessoa vinculada à ideia da civilização europeia. Dizer. Então, isso é uma teoria que ele traz da frenologia, que era considerada uma ciência. No final do século XIX, essa ideia frenológica foi abandonada totalmente, virou uma pseudociência, uma das mais clássicas pseudociências já inventadas. E ela contribuiu e muito para as teorias racistas, eugenistas, que culminaram no nazismo. Bem, a outra pergunta foi... Eu vou repetir para você, tá? Não, só repete um trechinho. Como se estabeleceu o espiritismo nos Estados Unidos e se possui isso, mas os adeptos na atualidade e as relações entre capitalismo e espiritismo. Sim, é verdade. Sobre os Estados Unidos. O Kardec, ele falava na Revista Espírita para os seus correspondentes norte-americanos que o espiritismo não tinha penetração nos Estados Unidos, o espiritismo francês não tinha penetração nos Estados Unidos por causa da teoria reencarnacionista. Que os espiritualistas norte-americanos não acreditavam no espiritualismo porque que uma pessoa branca poderia reencarnar como escrava, por causa de preconceitos. E o Kardec dizia justamente isso, que a escravidão não fazia sentido porque
uma pessoa, né, que tinha escravos podia se tornar uma escrava na reencarnação seguinte, né? Então, como a população norte-americana era resistente a essa ideia, eles não aceitavam o espiritismo. Então, o que se desenvolve, de fato, observando os jornais espiritualistas mais vinculados ao Allan Kardec, que o Allan Kardec citava na Revista Espírita, eles não se vinculam à ideia de reencarnação. Eles são muito resistentes à ideia de reencarnação. Inclusive, um jornal de Nova Orleans, espiritualista, no seu último número, ele reclama, falando: vocês não aceitam a ideia de reencarnação porque vocês têm esse preconceito, isso é um preconceito. E o interessante é que eram pessoas abolicionistas também. Eles acreditavam, eles queriam a abolição da escravatura, mas eles não aceitavam a ideia de que uma pessoa branca poderia reencarnar com uma pessoa negra, porque seria um retrocesso, né? E, enfim, isso era uma coisa que o Allan Kardec dizia, escrevia isso textualmente. Então, o que dá para mostrar que, por isso, provavelmente, isso contribuiu para que o espiritismo não tivesse penetração nos Estados Unidos. Em relações sobre capitalismo e espiritismo, bem, o que a gente sabe é que o espiritismo tinha no seu grupo uma série de socialistas utópicos. Maurice Lachatre, Jean Renault, né, todos esses homens que tinham sido revolucionários, que não estavam exilados, o Lemarie, que era o secretário do Kardec, eram homens vinculados ao socialismo utópico. Só que eram homens, e o socialismo utópico previa a ideia de que a igualdade entre as pessoas seria adquirido não pela força da revolução, não por via das armas ou por via da imposição, mas sim por um convencimento de que a prática da caridade era a forma de se adquirir essa igualdade e de conseguir benefícios depois da morte. O lema que o Kardec coloca é: o fora da caridade não há salvação, no frontispício das obras. Então, mas ele não se vinculava diretamente a isso. O Kardec se comunicava com o nobre, não criava caso com Napoleão III. Ele tinha esses socialistas, mas ele fazia questão de não falar sobre política. Então, tudo que o Kardec sabia que mostrava que ele era um republicano, de fato, e que ele acreditava nessa igualdade a partir da fraternidade. Então, a coisa que os socialistas marxistas diziam que era impossível alcançar, né? Eu acho que foram todos, né? Foram contemplados. Foram sim, professor. Opa, peraí, só um segundinho. Então, vamos, né, nos encaminhar, né, para a última rodada de questões. Ficaram só mais duas. Uma é do Leandro, falando que ele vê no espiritismo no Brasil um movimento muito conservador, nos costumes ou na política, e questiona qual seria o motivo. E a última questão, para finalizar, né, a nossa última rodada, eu gostaria que você falasse um pouco mais, professor, se possível, sobre a criação da revista Espírita pelo Kardec, né, de 1857, e que ela foi elaborada a primeiro momento, pelo menos ela leva a título de Revista de Estudos Psicológicos, né? Então, como é que se dá essa questão dos estudos psicológicos, pensando no Kardec, na contribuição dele, a partir da criação dessa revista, né, reunindo ali como um centro de possibilidades e de debates sobre essa temática? Então, essas as perguntas, professor. Bem, a questão do conservadorismo do espiritismo, bem, historicamente o espiritismo não se vinculou, brasileiro não se vinculou com política, né? Não se manifestava em questões políticas. Nós tínhamos
a políticos espíritas, né, e não espíritas políticos, como o Lins de Vasconcelos, né, que é um político importante no Rio de Janeiro, o Oswaldo, não, oh meu Deus, fugiu o nome. Enfim, uma série de políticos vinculados ao espiritismo, mas que não eram, está citando o Eurípides Barçanufo, mas tem outros nomes, o Bezerra de Menezes, que era político de fato, mas tem enfim. Esses políticos, isso não tinha uma manifestação direta ao pensamento espírita, eram praticamente duas vertentes bem separadas. E o espiritismo, tradicionalmente, se vinculava às ideias mais progressistas, assistencialistas, né? De promover a população, de ajudar o mais pobre, de ajudar na educação, de trazer as mulheres para o ensino, eram as causas abraçadas pelos movimentos, pelo movimento espírita, pelo menos até a década de 50. Mas talvez atualmente essa faceta mais conservadora, isso é uma opinião, não é um estudo, né? Talvez esteja mais vinculado ao grupo em que a maioria dos espíritas pertence. A maior parte dos espíritas atuantes são pessoas com ensino superior, de classe média, né? Tem a maior renda per capita entre as religiões do Brasil, entre os adeptos de religiões no Brasil. Então, elas atuam mais como pessoas de classe média do que como espíritas, né? Imaginando que um espírita praticante vá à casa espírita 2 vezes por semana, fique 3, 4 horas numa casa espírita por semana, né? Ele vai ser muito mais uma pessoa vinculada à classe média, e conforme a classe média vai indo para o lado mais progressista ou o lado mais conservador, é natural que isso se reflita nos números do espiritismo também, né? Ou seja, mais vinculado ao movimento de classe do que ao movimento de religião. Agora o próximo. Desculpa. Foi sobre a Revista Espírita. A revista. Sim, é verdade, a Revista Espírita, ela nasce como o apelido, né, o subtítulo é Jornal de Estudos Psicológicos. Mas, investigando, assim, vendo, o que o Kardec queria dizer com psicológicos seria um termo mais raiz da palavra, né? Psicoalma, estudos da alma. Na verdade, o que o Kardec seria os estudos dos espíritos, né, que ele queria dizer, mas ele coloca psicológicos, que traz uma cientificidade, lembrando que uma das maiores heranças do Allan Kardec para a ciência futura foi categorizar a mediunidade sempre utilizando nomes de raiz greco-romana. Da mesma forma que a ciência fazia também, né? Que fazia catálogos utilizando termos greco-romanos. Então, esse catálogo foi absorvido pelos pesquisadores espíritas e não espíritas do futuro, né? Inclusive o Kraepelin lá, no momento de catalogar a mediunidade como forma de doença, ele vai pegando uma por uma e vai botando como manias, né? Então, a revista fez muito sucesso, tinha uma concorrente na época, chamada Revista Espiritualista, que o Kardec diz lá no projeto Allan Kardec, vocês podem ver, que o Kardec ele queria um patrocinador, era normal ter um patrocinador. Autores românticos tinham patrocinadores, mecenas, e espiritualistas também tinham mecenas. E o mecenas do Kardec, que era o senhor Tiedemann, um nobre de origem holandesa, ele patrocinava a Revista Espiritualista e não patrocinava a Revista Espírita. E, na verdade, chegou a dar dinheiro no início, né? Mas só que cortou depois da segunda ou terceira mesada, foi cortado esses recursos. E isso poderia levar ao fim da Revista Espírita, só que não. Pelo contrário, a Revista Espiritualista ela termina
no início da década de 60, e a Revista Espírita permaneceu mesmo após a morte de Allan Kardec. E, segundo um historiador norte-americano, o James Warren Monroe, ele diz que o Kardec traria como novidade seria uma maior sensibilidade nas matérias da Revista Espírita. Trazia mais casos de família, trazia casos de uma filha que se comunica com a mãe, que seria mais próximo de um público, que sensibilizaria mais o público enquanto só ensaios a respeito da existência ou não de espíritos. Enfim, e essa Revista Espírita é a base para a construção dos livros. A gente costuma dizer, muito baseado no trabalho do Sócrates, não, do Platão e do Aristóteles. A obra do Aristóteles é muito árida e a obra do Platão é muito fluida. Por quê? A explicação. Porque a obra do Aristóteles era uma obra que ele dedicava aos seus alunos, então eram pessoas iniciadas, e a obra do Platão eram livros voltados para o público geral. A mesma coisa a Revista Espírita, era voltada para os iniciados, enquanto os livros do Kardec era voltado para o público geral. Então, a Revista Espírita é mais árida de ser lida em relação aos livros, mas ela é a base daquilo que vai se tornar os livros. Tem um estudioso do Espiritismo que diz que 60%, pelo menos, do Livro dos Espíritos, que é a obra mais conhecida do Allan Kardec, da segunda edição, se encontra na Revista Espírita. São partes que ele tirou, compilou e publicou na segunda edição, mostrando como que é um trabalho de continuidade. As cartas para a Revista Espírita, da Revista Espírita para os seus livros, costumo dizer. Mais uma vez, professor, muito obrigada, né, pelas explanações, pela apresentação. Foram discussões muito frutíferas hoje, né, principalmente por ter aceitado esse convite. Foi ótimo ouvir, né, o que você se propôs a falar nessa palestra de hoje. Eu também queria agradecer à professora Wanda e à professora Adriana Gomes, em especial, né, pelo apoio do evento, e aos órgãos de apoio também, que é a Universidade Salgado de Oliveira, Universo, Laboratório de Estudos de Política e Ideologia, o LEPID, o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo e do Grupo de Pesquisa Políticas, Ideologias e Religiões. Agradecer também a comissão organizadora, a Gabriela Bertrame, Maria Isabel Esteves e Giovana Tolomeotti. Professor, você quer uns minutinhos para se despedir? Bem, queria agradecer o convite, por terem estado aqui esse tempo todo, e convidá-los a acessar o projeto Allan Kardec, né, que é um acesso gratuito, é um trabalho que espera por pesquisadores para que se aprofunde naquele conhecimento que está sendo mostrado. É um trabalho que não tem nenhum viés religioso, ou seja, não tem a pretensão de que só se fale bem do Kardec ou do Espiritismo, né? Não existe nenhuma censura a respeito disso, né? Existem as referências já acadêmicas para quem quiser citá-los, então acessem que vale a pena para quem se interessa pelo assunto. Então, a gente se vê, não nessa semana agora, na próxima, na outra, né? Dia 21 vai ser feriado, não teremos o evento, né, na quarta-feira, mas retornaremos no dia 28 com a palestra Bezerra de Menezes e o Espiritismo Religioso no Brasil, com o professor Marcos Moreira. Lembrando que um novo link será enviado por e-mail no dia da palestra até o meio-dia. E caso vocês não recebam, podem entrar em contato no período da tarde, que a gente vai estar disponível para atender, caso encontre alguma dificuldade com relação ao link. Novamente, agradecer a todos, aos participantes, aos palestrantes, à comissão organizadora. Vocês são muito importantes, né, para os nossos diálogos, para as nossas discussões, e é ótimo saber que a gente tem, né, essa adesão tão grande e o retorno de vocês por meio da participação, né, que é sempre tão ativa.
desejo uma boa noite a todos, né? Foi uma ótima palestra e agora, né, teremos aí uma noite de descanso. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos então no dia 28. Muito obrigada, gente. Tchau.